e abram ele aí na página 70, né? Bom, então, conforme nós havíamos já conversado, né, pessoal? Essa aula ela foi dividida em alguns pedaços, porque essa aula nós vamos começar a falar da qualidade dos componentes. Como que os componentes mudam com relação à qualidade deles. Qual é o que cada componente faz para nós podermos saber qual a qualidade que ele tem, né? É lógico que eu tenho procurado falar para vocês é que não é do dia para a noite que nós iremos conhecer sobre qualidade de componentes, né? Então, é evidente que os componentes, quanto mais vocês vão conhecendo, melhor vocês vão ficando, né? Então, conhecer os componentes requer também um pouquinho de estudo. Com o passar do tempo, né, principalmente se nós pegarmos esse intervalo dos últimos 20 anos, mudou-se muito as configurações. E parece que é uma conversa meio repetida, porque muda muito em um tempo absurdamente curto, né? Porque se você pegar dos anos 60 ao final dos anos 90, nós tivemos pouca mudança. Se você pegar dos anos 2000 para cá, você pode ver a quantidade que mudou. Para vocês terem uma ideia, só a Intel, por exemplo, em um prazo de 20 anos, ela teve mais de 5 soquetes diferentes, 5 encaixes diferentes. Ela teve a família Pentium, Dual Core, e nós estamos na 10ª geração da família i, né? Então, é muita coisa, né, pessoal? Você pensar nisso, né? 10 gerações de um determinado processador é muita mudança, né? E é muita evolução. E uma das coisas que eu sempre comento, e aí vocês têm que levar isso sempre, é assim, o que faz mudar tanto? Primeiro, pessoal, foi a padronização. Então, há um tempo atrás, os equipamentos, principalmente os hardware, especificamente, eles não eram padronizados, tá? E aí, o que acontecia muito? Né? O que acontecia bastante era que, por exemplo, o IBM PC, as peças do IBM PC só funcionavam no IBM PC. Então, não havia a possibilidade de você comprar uma outra, por exemplo, queimava uma memória RAM do seu IBM PC. Não havia a possibilidade de você comprar um outro tipo de memória RAM. Olha como era complicado. Hoje, com a padronização, por exemplo, se o seu computador tem uma memória RAM Kingston, ela queimou, eu posso pôr uma Corsair? Normal, tranquilamente, tá? Então, essa foi algumas das mudanças que fizeram com que caísse o custo, né? E nós tivéssemos cada vez mais tipos de hardware disponível, tá? Bom, este livro, conforme eu já falei para vocês algumas vezes, ele vem, né, para mostrar para nós como funciona cada componente. E ele vem principalmente, e majoritariamente, para nos explicar como é que funciona cada componente. É lógico, pessoal, que isso não quer dizer que quando o livro terminar, lá na última aula, vocês já vão ter conhecimento total do hardware, né? Mas vocês já têm que saber grande parte. Grande parte do conteúdo, principalmente dessa aula, não tem no livro, né? Algumas coisas dessa aula, por exemplo, nós não temos no livro. Então, o que eu tenho procurado fazer para vocês? Eu tenho procurado pegar esse conteúdo, né, que eu sei que não tem no livro, pegar esse conteúdo e mandar para vocês ali. Na aula passada mesmo eu mandei algumas coisas em PDF para vocês, mandei um arquivo do Word, né? Mandei um link para vocês. Então procurem ler isso aí, procurem ver com carinho. Por quê? Porque são coisas que auxiliam muito vocês, tá?
Outra coisa que eu já falei algumas vezes para vocês também, pessoal, o ramo da tecnologia, ele é bem complicado. Por quê? No ramo da tecnologia, a gente não para de estudar nunca. E nunca é nunca mesmo. Tá? Eu falo porque eu estudo tecnologia de verdade, eu sempre gostei, mas eu estudo desde 97. Fiz o curso técnico em 99 e comecei minha faculdade em 2001. Pra vocês terem uma ideia do tempo que faz que eu estudo já. E assim, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter uma mudança, sempre vai ter algo novo, e isso que é o interessante, tá? Então, não pensem que só lendo esse livro vai chegar no final, vocês já vão saber tudo. Não é bem assim, né? Sempre tem um conhecimento a ser adquirido, tá? Bom, galera, na aula passada nós falamos de placa-mãe, né? Falamos bastante sobre ela, sobre como ela trabalha e como ela funciona, né? Principalmente como que ela fez, como que foi feito aí para que essa placa evoluísse. Então, como que a placa evoluiu, né? Como é que no passar do tempo ela foi ficando com mais qualidade, mas ao mesmo tempo com menos importância. Às vezes falar menos importância soa estranho, né? Porque, poxa, falar, pô, como é que a placa-mãe não tem importância? Não é isso, tá, pessoal? Não é que ela não tem importância, ela tem, mas se você pegar uma placa-mãe de 20 anos atrás, ela tinha muito menos configurações do que existem hoje, tá? Então, bem menos atributos do que tem hoje. Por exemplo, igual eu falei para vocês na aula passada, que a placa-mãe antigamente ela gerenciava dispositivos de entrada e saída, a placa-mãe ela gerenciava o vídeo, na realidade o chip de vídeo ficava na placa, ela gerenciava o acesso à memória, tudo isso foi substituído pelo processador. O processador que faz isso hoje. Então, hoje, o processador ganhou muito mais importância. Então, e ele ganhou muito mais importância devido às atualizações que a Intel fez, que a AMD fez, essa corrida desses dois fabricantes. Aliás, ter esses dois fabricantes matou alguns outros que tinham, né? Antigamente nós tínhamos a VIA, a CIS, a própria IBM, ela tinha um processador próprio, e todos esses processadores não aguentaram o nível que foi de evolução tão rápida, tá? É lógico, pessoal, que hoje tem outros mais mobile, né? Bom, então hoje nós vamos para a segunda parte da escolha dos melhores componentes para se utilizar. E escolher um componente é de muita importância, e hoje nós vamos falar de processador. Nós já falamos de processador uma vez na nossa vida, né? Aqui na aula de vocês. E o processador, né, ele é muito importante. Igual eu falei hoje para desktop, nós temos predominantemente dois fabricantes específicos, né? A Intel e a AMD, onde a Intel ela procura ter recursos maiores de estabilidade, e a AMD ela procura trabalhar melhor com gráficos 3D. Né? Então, tem esses dois grandes fabricantes. Hoje nós temos a tecnologia ARM, que veio para quê? Ela vem meio que para tentar substituir esse padrão, né? Na verdade, não é nem tentar substituir, é tentar ter uma opção maior. Né? Qual seria mais uma opção de configurações, né? Então, a tecnologia ARM ela vem para isso. Ela vem para que nós tenhamos aí uma opção maior de ter um padrão de trabalho, né, melhor, tá? Mas já a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, então, dos componentes básicos, na aula passada nós falamos de placa-mãe, então hoje a nossa aula vai falar especificamente sobre processadores, né? Então, os processadores, o que a gente tem que entender, né?
Nós temos que entender que o processador ele é responsável por toda a base de cálculo. Então, todo cálculo do seu computador, quem faz é o processador. Mais que isso, hoje, o processador ele é responsável por todo o acesso à memória. Então, ele trabalha em conjunto com a memória RAM para que nós possamos ter a velocidade. Então, ele que gerencia, né? Então, o processador que faz esse gerenciamento do que vai utilizar em qual situação, tá? Então, o processador é muito importante. O processador, ele trabalha com uma disposição maior, e o processador hoje, é que eu não gosto de usar a palavra inteligente, mas hoje o processador, ele tem muito mais opções do que nós tínhamos em um processador de alguns anos atrás. Então, hoje o processador, nós temos muito mais opções tanto de configurações, de uso, do que tínhamos há alguns anos atrás, né? Há 10 anos atrás, mesmo uns 10 anos atrás a gente pode pôr, tá? Depois eu mando esse texto para vocês. Aliás, eu já falei algumas vezes isso aí, mas processador, ele simplesmente quer dizer Central Processing Unit, né? É a CPU, e às vezes a galera confunde, né, CPU de processador com gabinete. Gabinete é uma coisa, CPU é outra. Tá? Então, quando alguém falar para vocês que o gabinete é o CPU, vocês corrijam, fala que a CPU é só um processador, na verdade, a CPU é o núcleo do processador, né? Aquele núcleo que é a Central Processing Unit. Tá? Então, o nosso querido gabinete não é a CPU. Aliás, ele é um pedaço de metal apenas. Bom, os primeiros computadores, pessoal, que nós podemos chamar de computadores, eles não tinham processamento. É estranho falar isso aí. Por quê? Porque as máquinas, elas eram programadas para fazer uma ação. Então, era o que nós chamamos de I/O, Input e Output, entrada e saída. Então, os primeiros computadores, os gigantões, como o ENIAC, eles eram programados para uma ação. Por exemplo, o ENIAC ele era programado para calcular onde um míssil ia cair. Era essa a função dele. Então, ele fazia os cálculos, que antes eram feitos por engenheiros, lá, militares, calculavam a angulação para saber o ângulo que ele teria que pôr o bombardeiro lá para ver quantos quilômetros isso iria percorrer. Tá? Foi evoluindo, é lógico, né? Hoje não é mais assim. E esse cálculo, que, por exemplo, o ENIAC fazia em segundos, né? Levava-se horas ali para fazer, por exemplo, com esses outros, né, dispositivos, tá? Bom, depois, nos anos 60, começaram a vir alguns outros modelos, os primeiros modelos de processadores, né? E aí, os precursores, eles vão virando chips. Aliás, pessoal, os processadores, eles não eram chamados de processadores, eles eram chamados de microchips. Então, a galera, quando lá o pessoal começou a fabricar, não tinha o nome processador, tinha o nome microchip, e este nome, né, galera, ele é muito interessante. Por quê? Porque o governo, principalmente o governo americano, tinha muito medo de que os microchips vazassem, tá? Por que eles tinham medo? O medo principal de vazar o tal do conceito de microchip era o período pós-guerra, né? A gente sabe, os Estados Unidos é um país que viveu muito da guerra. Nesse período pós-guerra, o governo americano ele tinha medo desse vazamento de microchip, né? Vazasse a tecnologia. E aí, sempre, grande parte das coisas que nós vemos no nosso dia a dia hoje, que são coisas até comuns, né? Elas foram criadas para a guerra. Tá? Então, é bem interessante isso aí, saber. Mas, por exemplo, uma coisa simples como um avião foi criado para a guerra. Os primeiros carros, eles foram criados, na verdade, eram caminhões, né? Depois a Ford diminui um pouco. Mas tudo era voltado para a guerra. Tá?
E a própria internet, ela surge para se comunicar mais rápido. O governo queria se comunicar mais rápido. Ele começa a investir nesses protocolos. E com os microchips não eram diferentes. Tá? Então, a Intel, os primeiros processadores da Intel, eles tinham a arquitetura que chamavam 186. E aí, hoje, depois nós vamos ter aula de sistema operacional, vocês vão entender do porquê disso aí, pessoal. É porque tinha uma arquitetura que nós chamávamos de a arquitetura hoje 32 bits, ela é batizada de x86 em homenagem à primeira arquitetura Intel. Então, eram 186, 286, 386, 486. Então, nesse primeiro período, a Intel ela não se preocupava tanto em melhorar qualquer aspecto do processador. Como assim, pessoal? Ela não se preocupava em ter um processador mais estável ou ter um processador que trabalhasse de maneira melhor. A única preocupação da Intel era de ter um processador que fosse rápido. Mas é lógico que a gente fala rápido e aí pensa assim, poxa, mas, por exemplo, 486 mais rápido, ele teve uma velocidade, um clock, né, uma velocidade de 100 MHz. Isso aí é quase nada, né? Se a gente for pensar de verdade, isso é quase nada, é uma velocidade absurdamente baixa, né, para os parâmetros de hoje. Hoje um processador horrível, né, ele tem 1.800 MHz, né? Isso é um Atom, por exemplo. Ele tem uma velocidade baixíssima, né? Imagina 100 MHz, tá? Mas para a época era muito alta, né? Você pensar, porque de 33 lá para 100 é muita coisa. Mas, igual eu falei para vocês, num primeiro momento, o pensamento inicial era o de apenas de ter ali velocidade, cada vez mais pensar num clock maior, tá? Depois veio a tecnologia Pentium. A Intel ela foram quatro processadores da tecnologia Pentium, que era Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 e o Pentium 4, tá? E ele foi melhorando sua arquitetura. Os primeiros eram bem ruins, para ser sincero para vocês. Então, por isso que a Intel precisou melhorar um pouco essa arquitetura, tá? E, pessoal, mais que melhorar a arquitetura, ela tem que melhorar também a troca de informações, tá? Então, a Intel, ela trabalhou muito na melhoria, né? No tráfego de dados, né? E essa linha, ela ajudou a evoluir bastante, tá? Chega os anos 2000 e a Intel, ela precisava de um processador barato. Por quê? Porque a AMD lançou uma linha de processadores de baixo custo e como até esse período, segunda metade dos anos 90, era difícil se vender computadores, a Intel ela cobrava o preço que ela queria, né? Aí ela percebeu que começou a se popularizar em alguns lugares o computador em si, e aí ela tem que criar um processador que seja de um custo mais barato. Foi então que ela vem e cria o Celeron, tá? O Celeron, ele não é uma tecnologia para ter velocidade, até hoje ele é assim, tá? Ele é uma tecnologia para ter, para você conseguir ter custo, né? Hoje, aliás, na verdade, nem isso, né? Hoje, quem trabalha aí hoje tem processadores piores que o Celeron, né? Por exemplo, o Atom da Intel, ele é pior que o Celeron. Mas, na época, ele foi lançado para ser um processador de baixo custo. O Pentium 4, ele é bem importante também, pessoal. Por quê? Porque o Pentium 4, ele foi um processador que ele pega dois períodos da Intel. Um período que ela tinha um processador, o Pentium 4 era muito caro, né? Depois ele vira esse socket 775 e ele vem com uma velocidade muito alta. Mas tem uma galera que não gosta dele, porque era falava que a relação custo-benefício não era boa, e por isso
meio que tinha um preconceito com o Pentium 4. Eu tive um HT, ele é muito bom mesmo. E aí vem a tecnologia Dual Core, que em 2005 a AMD ela lança um processador de 2 núcleos. Aí a Intel ela tinha o projeto de um processador de 2 núcleos, mas ainda ia demorar para sair. Só que o mercado ele não gosta de esperar. Ele precisa de uma novidade. Foi então que a Intel lança um processador de mercado que, na verdade, ele não tinha 2 núcleos. Ele tinha duas threads, que são 2 linhas. Ele pegava um núcleo só e dividia no meio. Esse é o Dual Core. Toda vez que vocês verem um termo Dual Core, quer dizer que ele pega um núcleo e divide, tá? Aí depois, passado um tempo, ela lança o Core 2 Duo. Aí esse sim, ele tinha 2 núcleos físicos. E o mais engraçado nessa época era que você ia perguntar para alguém do Dual Core, as pessoas falavam assim, essa máquina tem 2 processadores. E não era isso, né, pessoal? Nada de 2 processadores, não. Porque, até você explicar, é porque ele tinha 2 núcleos. Que era mais simples de explicar dessa maneira. Falar, ele tem 2 processadores. Quando era o Core 2 Duo, realmente, né, eram 2 núcleos separados, o que até então não existia. Tá? Esse é o Atom. Esse aí é um processador que, se um dia ele aparecer na frente de vocês, de graça ele é caro. Tá? Ele é muito fraco. Tá? Infelizmente, ele é muito fraco mesmo. E aí o mais engraçado é que o Atom, ele foi uma tecnologia da Intel, que a Intel criou para fazer netbooks. Então, é uma tecnologia que, a princípio, a Intel queria que fosse voltada para o mercado menor. Mas aí, uma fabricante brasileira, ela fez uma ação muito legal, que foi pegar o Atom e mandar para os desktops. E aí, vocês já imaginam tudo o que aconteceu, né? Acabou se popularizando, tinha bastante computador aí rodando, tem ainda até hoje, bastante com PC rodando o Atom, o que não era o princípio, tá? Tanto que você não consegue comprar só o Atom, só o processador Atom, tá? O Atom ele vem chipado na sua placa, na placa-mãe do seu dispositivo. Então, não tem como comprar apenas ele, tá? Porque não era esse o intuito. Bom, e aí, há 10 anos, um pouquinho mais, com 12 anos, surge a tecnologia Core, né? Então, essa tecnologia Core, ela veio aí para vir substituir, para também vir com uma nova roupagem, né? Então, veio um monte de outras novidades, nós tivemos um monte de outras novidades que vieram juntos com a tecnologia Core, tá? Não foi só você ter ali mais núcleos, né? Tem um monte de outros, igual eu falei, nós começamos a ter um processador com mais trabalho, né? Começamos a ter ali um processador que gerenciava mais coisas. Então, tudo isso foi modificado graças à tecnologia Core, né? E uma das coisas que a Intel mais trabalhou, pessoal, foi com a nanotecnologia. Tentar trabalhar com uma tecnologia que fosse a menor possível. Tá? E aí uma coisa que é bem interessante da gente lembrar, não sei se eu cheguei a comentar com vocês isso aí lá no grupo de vocês, mas a Intel, ela recontratou, né, o seu gestor de nanotecnologia. Então, ele é um cara, ele que trabalhou com essa parte de nanotecnologia da Intel, né? Então, assim, ele estando de volta, é normal que daqui a algum tempo nós tenhamos aí alguma evolução, alguma novidade no que diz respeito à evolução dos processadores, tá?
Pessoal, e a Intel, quando você não tem uma placa de vídeo, se você tiver um processador da Intel, você vai ter a tecnologia de vídeo chamada Intel HD Graphics. E o que ela quer dizer? Quer dizer que a GPU, essa GPU, ela vai especificamente depender de tudo que o processador pode te mandar. Então, o processador manda em tudo, literalmente. Tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho aí. Vamos lá, rapidão, galera.
Vamos lá, pessoal? Então, continuando aí, né, nós já falamos um pouco da Intel, né? Vamos falar um pouquinho da sua principal concorrente, né? Então, a AMD, ela surge lá nos anos 70 também, tá? Junto com a Intel, mas tem um porém, pessoal. Quando a AMD surge, ela não surge muito para trabalhar com processadores, né? A princípio, ela surge para que ela trabalhe no mercado de controladoras de chips. Uma placa-mãe, antigamente, era muito grande e ela continha ali diversos componentes. Então, a AMD ela fabricava alguns desses chips, tá? Então, era para isso, nesse tipo de mercado que a AMD trabalha. No final dos anos 80, início dos anos 90, a AMD ela começa a trabalhar com processadores devido a um aporte financeiro, um investimento muito grande que ela teve, e aí ela começa a ter uma melhora. Também abre-se um pouco o mercado, até então, todos os processadores, eles eram fabricados nos Estados Unidos, né? Depois, começou a abrir o mercado, né? Abre-se um pouco esse mercado, e aí a AMD e a Intel começam a se destacar, principalmente, né? Porque se a gente for analisar bem, no primeiro momento não tinha nem espaço, tá? Bom, tá, uma coisa interessante, às vezes eu falo aos alunos, no primeiro momento não tinha espaço para se trabalhar. Porque, galera, os computadores mais antigos, eles custavam, para vocês terem uma ideia, assim, eles custavam o valor de uma casa, por exemplo. Então, investir no computador era algo que demorou muito, tá? Então, não é simples igual é hoje, né? Hoje a gente tem um mercado muito mais aberto, tá? Bom, então, o primeiro processador de sucesso da AMD é o K5. Vamos falar sucesso, relativo sucesso, né? Não foi um sucesso gigante, tá? Mas o primeiro processador com relativo sucesso da AMD é o K5. E aí, ali a AMD já começa a enfrentar um problema que vem até hoje, tá? Por que enfrentar um problema que vem até hoje, pessoal? Nessa época, a AMD ela já começa a enfrentar um problema de como ela iria gerenciar o núcleo dos seus processadores, a temperatura, né? O K5 nem tanto, mas aí surge o K6, o K6, o K6-2, e aí uma das coisas que nós tínhamos mais problema na época, eu tive um K6-2, era fazer overclock com ele. Então, quando você ia fazer overclock, né, ele aquecia demais, e para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pôr fogo, né, entre aspas, né, mas entre aspas não, pegou fogo, um computador meu chegou a pegar fogo, né, porque ele não estava refrigerado direito. Então, e é um problema que é recorrente, né, a AMD até hoje tem esse tipo de reclamação, né, de quem tem a AMD, que os processadores eles têm esse probleminha, né, com relação à temperatura. Bom, depois veio o Athlon, e o Athlon ele tem uma particularidade, ele participa em algumas coisas. O Athlon ele é o primeiro processador da AMD que a AMD parte para investir em pesquisas para cálculo 3D. Tá? Então, nesse momento a AMD ela começa a buscar um nicho de mercado, que é trabalhar com processadores que pudessem trabalhar melhor com gráficos 3D. Depois vem o Duron, que é uma tentativa de evolução. O Duron ele vem com um núcleo melhor, porque a AMD começou a ter um pequeno problema, que era o de esse núcleo quebrar,
tá? Essa parte do meio ali, ela quebrava. E aí, pessoal, isso aí fazia com que o processador deixasse de funcionar. Então, eles colocou no Duron, já vinha com uma proteção melhor, tá? Aí veio o Sempron veio um processador, era um processador de extremamente baixo custo, de um clock bem baixo, tá? E assim, foi ele que, a partir do Sempron, que a Intel resolve investir num processador de mais baixo custo ainda, que é o Celeron. Não, ele não chegava a ter, né, baixo custo igual ao Sempron tem, mas conseguia rivalizar. E eu falei que o Athlon ele tem alguma importância, por quê? Porque depois, pessoal, a Intel ela faz duas coisas muito interessantes. Primeiro é o Athlon 64, que é o primeiro processador a rodar a arquitetura 64 bits, tá? E depois o Athlon X2, que é o primeiro processador a ter dois núcleos. Então, o primeiro processador que tem dois núcleos físicos do mundo, ele é da AMD. E se hoje nós temos sistemas operacionais 64 bits, é culpa da AMD também. Então, a AMD que traz essa opção, tá? Num tempo que não era tão simples ter um processador de 64 bits, né? Hoje todos são, mas lá na primeira metade dos anos 2000 não era tão fácil assim. A AMD ela fica bastante tempo trabalhando com ele, evoluindo. Aí tem o Phenom também, que não está aí, mas ele é muito importante. Depois vem o FX, que é o Bulldozer. O FX ele é muito importante. Por quê? Porque aí a AMD ela parte para o mercado gamer de vez. Então, ele tem uma arquitetura sensacional, o Bulldozer, apesar de esquentar bastante. Mas, por exemplo, ele tem uma tecnologia de transferência, né, de tráfego de dados 3D, que muitas vezes ganhavam de máquinas com a Intel, que tinham placas de vídeo mais básicas, tá? E hoje, a tecnologia padrão é a Ryzen, tá tendo uma aceitação de mercado muito grande, tanto que fez com que a Intel fosse buscar seu engenheiro de volta para que ele pudesse ali tentar retomar o seu mercado, né? Para ver o que aconteceu para que essa perca de mercado ali não fosse maior do que ela já está tendo, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercício rapidinho, agora sobre a AMD. Vai lá, galera.
Vamos lá, galera? Então, continuando aí, né? Bom, pessoal, e hoje nós temos também a tecnologia ARM, né? Então, o que a tecnologia ARM faz, pessoal? Ela é uma tecnologia que ela é patenteada hoje para a Apple, tá? Ela é uma tecnologia para pequenos dispositivos, tá? E aí essa tecnologia ela faz com que, né, você consiga ter o mesmo processamento numa velocidade, num gasto muito menor. Então, assim, um gasto muito menor, tanto de energia quanto de potência, né? Então, assim, hoje a tecnologia ARM, ela tem, a Apple, ela conseguiu customizar melhor, né? Preparar ela melhor para que ela tenha, né? Para que tenha-se um ganho melhor, né? A Apple, por ser uma tecnologia, por ser um sistema fechado, né? Isso faz com que a Apple acabe, né? Nós acabamos aí, né? Nós, no caso, né, bem a Apple, nós acabamos tendo muito poucas informações sobre ela. Então, por enquanto, o que a gente tem ainda de informação sobre a tecnologia ARM é com relação ao seu clock, que é similar ao clock dos Intel, a quantidade de núcleos também. Então, é uma tecnologia que promete ser mais barata e também que vem mexer no mercado, porque até grande parte desse período da história, nós estamos tendo aí basicamente duas tecnologias trabalhando, duas grandes empresas com duas tecnologias apenas. E a gente sabe que quanto mais empresas tivermos no mercado, mais a tecnologia evolui, né? Uma coisa bacana é a própria evolução da tecnologia e também diminui o preço. Né? Igual eu falei para vocês, né? Tudo que é da tecnologia que melhorou o seu custo foi porque começaram a ter mais empresas trabalhando. Então, quanto mais empresa produzindo, o custo também vai diminuindo com relação a isso, tá? E aí, pessoal, uma das coisas que fica assim, que mais me perguntam, principalmente quando nós estamos aqui presencialmente, qual que eu escolho então? Qual é a melhor opção de trabalho? Varia muito, tá, galera? Varia muito do que você quer. Hoje, a AMD, a linha de processadores dela melhorou muito, né? Antigamente tinha assim, um trabalho muito grande, né? Então, hoje melhorou bastante, mas a Intel ainda tem um poder aquisitivo muito grande. Então, quando se fala em grana, a Intel tem muito valor ainda. Então, é difícil customizar quem vai estar na frente, tá? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, perdão? Ou está tranquilo por enquanto? Eu vou deixar aí esses exercícios para o lar. E aí, na semana que vem, voltamos, tá bom?